hoje é o dia 13 de janeiro de 2015. O meu nome volta a circular nas notícias, né, na televisão e no jornal. O meu pedido de clemência foi negado, meu segundo pedido. Eu me encontro no corredor da morte e meu nome está na lista desses 12 primeiros que serão executados. E é um momento muito difícil para mim, entendeu? Estou sofrendo, eu sei que eu errei, enfim. Eu peço aí pelas autoridades do Brasil que serem pelo meu caso. Eu sei, eu estou ciente que eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance, porque todo mundo erra. O meu sonho é sair daqui, voltar para o Brasil e expor meu problema aí para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com drogas, que realmente, se você tem algum problema com a família, você não vai cometer esse erro que eu cometia. Porque aqui as coisas vão ficar muito piores. Entendeu? É o que eu quero. Eu quero voltar aí para o meu país, entendeu? Explicar, pedir perdão a toda a minha nação e mostrar para esses jovens, esses novos jovens aí, que a droga só leva dois caminhos, ou a prisão ou a morte. Na minha cabeça, passa pela minha cabeça que eles botam uma venda no teu olho, entendeu? E ser executado a tiros. Não é com injeção, não é com nada disso. É uma maneira mesmo, meu Deus do céu, não dá nem para te explicar. Mas eu sou uma pessoa esperançosa e acredito mais uma vez que a minha estrela vai brilhar. É só isso que eu vou lutar até o fim. Porque realmente a minha vida não pode acabar dessa maneira. De uma maneira dramática. Eu sendo fuzilado aqui na Indonésia. E você? Estamos em mais um programa com o objetivo de fazer com que você reflita e sobre os nossos pontos de vista. Não temos aqui o objetivo de sermos formador de opinião e muito menos impor o nosso pensamento. Eu estou aqui na bancada com o Sueli Petrucci, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, Fernando Borges e o Luiz Celso Venâncio. Nós estamos na Blue. Escrevi e ainda errei. Estamos na antiga Via Cabo, no canal 7 e na Multi TV. Hoje eu queria a gente propor a vocês que nós falássemos sobre aquela execução da Indonésia. É uma coisa que já aconteceu há um determinado tempo, mas eu acho que deve ser refletida por todos nós, a população inteira, o Brasil inteiro. Porque tem várias nuances nisso daí. E eu vou emitir minha opinião. Eu sou a favor da pena de morte, com algumas exceções, alguns segmentos que deveriam ser. Por exemplo, pena de morte só poderia ser dada à pessoa que fizesse um crime que fosse flagrante. E hediondo, mas qualquer tipo de... Não, crime de onda. Você não vai fazer, propor pena de morte para coisas menores. Eu estou falando assim, por exemplo, assassinato, só se foi flagrante. Se tem a menor sombra de dúvida, não cabe a pena de morte. Não cabe, é isso aí. Só com testemunha ocular, e mais de uma, para que não houvesse assim, erros. Se fosse o caso de homicídio, fosse dar a pena de morte. Certo. Então, eu acho que, por exemplo, tráfico, desde o instante que fosse flagrado com provas contundentes. Então, mais de 2 pessoas provando que viram a pessoa. Então, para não haver dúvida, porque eu acho que o perigo da pena de morte é você penalizar o cidadão pela morte e suscitando a dúvida. Não tem a certeza absoluta de que aquela pessoa... cometeu. Mas eu não queria que a gente ficasse só na pena de morte. O nosso sistema judiciário não é muito... Não é só o nosso. Eficaz, né? Não é. Mas nesse ponto eu não acho que seja só o nosso. De um modo geral, inclusive tem no exterior vários casos, no próprio Estados Unidos, pessoas que foram condenadas, ficaram presas, depois foram soltas. Exatamente. Provou que não sei quantos anos depois. Então, para esses casos, eu sou contra a pena de morte, só em casos contundentes, inequívocos. Não havendo a menor possibilidade de você suscitar a menor dúvida. O caso desse moço,
que se chama Marcos Archer, Cardoso Moreira. Ele foi preso em 2004 com 13 quilos de cocaína dentro dos tubos da prancha de surf dele. Bom, mesmo vamos supor que ele alegue que ele não sabia que alguém botou aquilo dentro dos tubos. Ele é responsável, porque ele andou com pessoas que eram capazes de fazer aquilo. Exatamente. Tem que pagar o preço. É isso aí. Lógico, tem que pagar. Eu acho o seguinte, a execução dele, logicamente, eu não sou a favor da pena de morte. Sim. Né? Eu acho que a gente não é capaz de julgar se um outro ser humano deve viver ou não. Sim, eu vejo por aí, por mas... pior que ele tenha feito... Não, mas com algumas reticências para aí. Eu vejo que há coisas tão absurdas, tão cruéis, que você acaba se tornando tão cruel por ter... eu não poderia fazer isso com o outro. Não, mas eu acho ele assim, foi capaz... Mas aí ele não pode pensou. viver em sociedade. Não. Mas não que ele não pode viver. Eu tenho esse pensamento. E eu acho que a partir do momento que ele escolheu ir para um país que tem pena de morte no caso do delito que ele se propôs a cometer. É o famoso dolo eventual. Ele sabia o risco que ele corria, talvez foi para lá por ter até menos concorrente, porque ninguém vai querer traficar num país onde se isso aí. Então eu acho que ele viu um nicho de mercado e falou, não, eu vou entrar aqui. Sim. Entendeu? Aqui que eu vou vender aqui, vou fazer meu dinheiro. Lá é mais caro. Lá, lógico que é mais caro, porque é proibido. Mais caro, é proibido, a escassez não é permitido. Agora, que eu acho que eu não vou dizer a você que eu sou a favor da pena de morte. É como disse Erval mesmo, tem muita coisa, tem muita nuances. Tem que ser muito amarrado. Tem que ser muito amarrado. Agora, essa história que a Erval acabou de dizer aí, não, porque estava lá nos tubos de não sei o que ele não sabia. Não, claro, nem sei se ele alegou isso. Mas, cara, ainda que ele alegasse... Ele foi confesso. Não tem cabimento. Ele foi confesso. Porque eu estou carregando uma coisa que eu não sei o que é. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que a penalização dele foi correta. Pelo crime que ele cometeu. Até no pedido de clemência dele e depois até da própria presidenta, eles falavam que ele realmente era culpado. Só que ele merecia essa segunda chance, né? Como até tem um vídeo que aparece, um áudio, né? Do irmão dele? O irmão diz, não, mas por que vão matar meu irmão? Ele nunca matou ninguém. Não tem cabimento uma colocação dessa, não se né? sabe, né? Não se sabe. Overdose, ele vendeu. Overdose, ele matou indiretamente a pessoa. Eu não sei, não entendo aí por essa área. O cara que trafica, ele tá incorrendo nesse risco. Ele matar alguém. Sim. Ou, por exemplo, eu comprei de você que é traficante, sou usuário e matei o doutor. Você também é partícipe, mais ou menos. Sou, lógico. Claro. Eu tenho a minha participação. Ele carregava 13 quilos. Eu notei que ele carregava 13 quilos de cocaína. É uma quantia bastante considerável. Tá doido? Vamos analisar aqui, são quase 3 sacos de 5 quilos de arroz. Pra gente ter uma noção. A quantidade 13 quilos, que é cada saco daquele arroz de 5 quilos. 5 quilos dá 15 quilos. Então dá 15 quilos. Então, quer dizer, faltou 2 quilos ali. Então são quase 3 sacos daquele cocaína que não acaba mais. Muita cocaína. E a segunda, eu vi nas reportagens, na época, era pura cocaína. Agora ainda ia ser desdobrado. Então, quer dizer, isso aí daria aí o dobro, 30, 40 quilos de cocaína que ele ia depois de refinada, né? Claro. Peraí, e ele também não está tão inocente assim, não. Não, que alguém que carrega isso. Não, não é inocente. Ele não se diz inocente. Não estou falando da inocência dele ser julgado, não. A inocência dele, do ser humano. Não, ele não é inocente, ele sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava carregando. Quando ele foi para lá, uma quantidade dessa. Ele era um homem já de 30 e tantos anos. Em algum lugar eu li que ele já estava fazendo isso há quase 10 anos. Até que ele foi pego. Habitualmente traficante. Então ele era um traficante. Ele era um traficante internacional. Alguma coisa que eu achei muito interessante e vale a pena, antes de a gente entrar em outro assunto, ainda com relação a isso, mas eu achei que o pelotão de fuzilamento, não sei se vocês viram isso, são 12 homens, dos 12, 10
com balas de festim. Sim. E somente dois com balas Nem eles verdadeiras. sabem qual deles. Nem eles sabem qual deles que apanhou os que estão com a bala. Nem o executor sabe. Nem o Não, executor. quem eles escolhem aleatoriamente Escolhe o fuzil, os fuzis. Cada um apanha o seu fuzil lá desses 12, 2 estão com balas de verdadeiras. Bala mesmo. E aí eu não sei de uma coisa, talvez vocês saibam, e eu confesso aqui que não sei como é que fizeram. Eu soube que ele foi cremado depois. Mas se entregaram o corpo, assim, baleado, destroçado. Pra família? Pra família? Não sei. Também sei. isso eu não ouvi. Também não ouvi, não. Ninguém esclareceu. Não foi divulgado, acho não. Não, acho que não. Não divulgaram com clareza, pelo menos, não. Só da cremação. E aí, já tinha sido cremado e tal, Eu mas não... pesquisei na internet para saber como que entregavam o corpo à família. Aí depois eu vi a reportagem da cremação do corpo e tal. Foi transferido. Eu acompanhei até o sábado. Foi um sábado. Foi nesse 3 horas, sábado. né? Eu não fiquei sabendo, Aí ali, a partir dali eu já não quis saber muito, porque até no horário eu fiquei meio assim, falei, pô, agora o cara tá morrendo. Não que eu tenha ficado com pena, que eu acho que ele procurou isso. Mas você sabe que... Não, Porque o cara, você vê que ele além de traficante, ele foi o tal, o malandro Coca-Cola. Porque ele quis ir para lá exatamente com essa intenção. Porque se a cocaína aqui, ele desdobrando ela, chegava a 30 quilos e ele apuraria 10 milhões, ele lá sabe que apuraria 100. Que era muito mais difícil. Então tudo dele foi premeditado. Então o crime dele foi premeditado. Então isso é terrível. Isso é passível mesmo de pena muito severa. Eu não sei se a pena de morte, que eu sou a favor, nessas circunstâncias que já falei, não sei se pena de morte ela soluciona o assunto, resolve não acredito. mas que eu acho que inibe bastante. Porque quando você sabe que tem uma prisão, que você tem a morte envolvendo a morte, inibe bastante. Mas nós vamos para um intervalo, porque a gente já estourou o bloco. Estamos no programa E Você, aqui na Multi TV, no canal 7. Voltamos já.